Beleza, gente? É assim mesmo ao vivo. Então, hoje é nosso tema, viu, pessoal? Identidade em Cristo Jesus. Lindo, boa noite. Boa noite. Estou ouvindo ótimo. Desculpa, eu cheguei agora. Estava correndo aqui para chegar antes, mas não consegui. Já vou me apresentar, vocês já oraram, né? Sim. Então, bom, todos aqui acredito que todos já me conhecem. Eu sou a Natália, eu atuo junto com o João aí como professora no curso de consolidação, sou líder de PG do Ministério Social, faz pouco tempo que eu me formei também em teologia, e a gente está caminhando junto aí, estou caminhando aí junto com o João, a gente vem querendo aí aprender mais para poder passar aquilo que a gente tem aprendido para vocês. E achei muito legal essa ideia desse curso, eu acredito que a gente vai aprender muito, já estamos aprendendo, né? E vamos crescer juntos aí, em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre identidade. Semana passada, eu até comentei, né, quando a aula acabou, que nós falamos de propósito, mas é muito difícil a gente viver o propósito do Senhor na nossa vida se nós primeiro não entendermos quem nós somos nele, né? Muitas vezes a gente já sabe, o Senhor já deu uma palavra, nós temos a convicção do que nós vamos fazer, de quem nós queremos ser no Senhor, mas por não entender quem nós somos nele... Pegando o microfone aí, Natália. Tem alguém perto de você? Se o Thiago tiver em outro, é por isso. Se o Thiago puder usar um fone também. E ficar em outro lugar, em outro cômodo, sabe? Isso. Melhor. Sempre o fone, viu, pessoal? Sempre o fonezinho ajuda bastante aí. Legal, tô vendo bastante gente aqui. Thalita, Adriana. Avisa, viu, Nath, que aí você retoma. Legal, gente. É um dos temas principais, viu, pessoal? É identidade em Cristo, conforme a Natália estava explicando aí, né? E deixa uma reflexão, né? Será que a gente vive numa sociedade que está em crise de identidade, né? Vamos pensar sobre isso. Nós somos aquilo que Deus diz que somos. Vocês estão me ouvindo? Sim, ô, Nath, você está junto com o notebook e o celular, tá com os dois? É que essa micro tá dando uma... Você tá com fone? Celular e notebook, mas já voltou. Podemos começar? Podemos. Deixa eu fazer pelo vídeo. Eu vou mandar para ele. Quer falar, Mônica? Não, João. Mônica, abaixa a mão, então. Você cansa, Mônica, você cansa. Ó, não dá para escrever assim. Enquanto a Natália volta aí, Deus abençoe, Adriana, Alessandra, Ariane, Bernadette, Dai, Diniz Luau, Lenice, Evelyn, Flávia, Davi. Faça o exercício, viu, gente? Gisele, tá aí firme e forte, Gislene, Glauma, Luiz, Luana. Oi, voltei, gente. Voltou, me ouvindo? Tava mudo. Estamos te ouvindo. Fala para o pessoal não ficar perto de você, não, tá? O Thiago. Não, eu que estava tentando conectar pelo notebook, porque não estava saindo o áudio, mas agora foi. Isso. Vamos lá, gente. Desculpa que ao vivo é assim mesmo, né? Eu creio que é porque é uma aula muito forte, vai falar muito conosco, então também tem muitas coisas que se levantam, mas já se levantaram para cair, em nome de Jesus. Repreendemos aí toda interferência, né? Em nome de Jesus. Pode voltar para mim, por favor, o primeiro slide, João? Então, como eu estava falando, nós vamos falar de identidade. É algo que nós precisamos saber quem nós somos no Senhor, porque senão nós não vamos viver os propósitos dele. Né? Muitas vezes nós vivemos uma vida com o Senhor, às vezes aquela vida de um sentimento de fracasso ou de derrota, ou de que não conseguiu, de que não conquistou, porque nós não tomamos posse, muitas vezes, de quem nós somos nele. Mas hoje nós vamos aprender o que nos impede de entender essa identidade.
Amém. Nossa identidade e como que a gente pode aprender. Está dando alguma interferência. Como a gente pode aprender e viver sobre a nossa vida, né? Não é que não. Nath, como é que você está? Você está no notebook e no celular? Não é que a interferência, está tudo desligado, só tem um meu ligado. É que tá tendo um eco aqui, deixa eu ver quem é, então. Peraí. Deixa eu ver aqui. Eu vou fazer o seguinte, Nath, eu vou ativar aqui mudo de todos, aí você ativa o seu, tá? Vai lá, ativa o seu microfone. Melhorou agora. Então, vamos lá. Vamos aprender hoje com o Senhor, né? De quem nós somos. Então, identidade, você pode voltar o slide para mim, João? Tá no primeiro. Isso, pode descer, por favor. Tá, aí às vezes não tem um delayzinho que demora um pouquinho. Sim. Passou o segundo para você? Ainda não, mas já vou falando. Então, identidade, gente, nós conhecemos como aquele documento, né? Que nós nascemos, aí nós temos a certidão de nascimento, depois nós crescemos e fazemos o nosso documento lá, a nossa identidade, o RG, né? Como nós chamamos. E quem já passou aqui, quiser até comentar no chat, quem já perdeu, já teve o documento roubado, gente, é uma dor de cabeça, né? Você tem que ir atrás, tem que tirar outra via, aí tem perigo de alguém clonar o seu documento, de acontecer N coisas, é uma dor de cabeça. Isso com o nosso documento aqui, o nosso documento terreno. Imagina o estrago que nós passamos na nossa vida espiritual, se nós não tivermos e não soubermos quem nós somos em Cristo, a nossa identidade nele. Imagina, se nós já temos uma dor de cabeça com um documento que é um documento passageiro, imagina a nossa identidade no Senhor, que é algo que é eterno, né? Aquilo que nós somos nele e para ele. Então, a identidade está passando aqui para mim não, os slides, viu? Não tá passando, Nath? Esquisito. Deixa eu fazer o seguinte, que pro pessoal tá passando, acho que só para você que não está. Você tá no notebook? Não consegui no notebook, o som, vocês não estavam me ouvindo. Mas não tem problema, eu vou passando aqui junto e a gente vai conversar. É o seguinte, peraí, deixa eu fazer diferente aqui, peraí então. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Quer ver, ó? Eu vou abrir também, não tem problema. Aí fica melhor, ó, para você. Não fica ruim para você. Então vamos lá. Peraí, Nath, peraí. Vê se melhorou agora, tá vendo? Só um minutinho. Eu vou abrir aqui também, João, para mim, eu consegui abrir. É bacana você acompanhar a dinâmica aqui, a mesma que o pessoal tá vendo, entendeu? Você consegue ver minha tela agora? Tá abrindo o PowerPoint, né? Isso, abriu para mim, obrigada. Então vamos lá, identidade, como eu disse, é o documento de identificação, e a identidade também, ela é o conjunto de qualidades e características particulares de uma pessoa. Então, é possível essa identificação. Ô, João. Oi. Nossa, muita interferência. Sugestão do Sebastião é que todo mundo tire a câmera, né? Talvez até facilite aí para a Natália. Vou fechar a câmera, se tem alguns aí com a câmera aberta, quem tiver, fechar, né? Ele falou que a internet fica melhor assim. Eu acho que está todo mundo com a câmera fechada. Os microfones também agora estão... Não, tem algumas pessoas, tem alguns abertos. A câmera não tem aqui o poder de desativar. Acho que agora melhorou, estava com uma interferência, mas passou. Vai, em nome de Jesus, essa aula vai ser... Em nome de Jesus, hein, gente? A aula João, Nath, tem gente que está com o microfone ligado ainda. Deixa eu mutar todo mundo aqui, aí a Nath se ativa o seu. Tá bom. Pronto, agora vai, hein? Agora vai, em nome de Jesus, né? Vamos lá. Então, como eu estava falando, gente, quem já perdeu aí o documento de identidade sabe do que eu estou falando, da dor de cabeça que é. Então, imagina se nós, ao longo da nossa vida com o Senhor, se nós não soubermos quem nós somos, né?
Imagina o transtorno que nós não vamos viver na nossa vida, né? E quantas coisas nós vamos perder de viver no Senhor por não saber quem nós somos nele. Então, muitas vezes a pergunta que eu já ouvi até algumas pessoas falarem, né? Mas como descobrir? Acho que nós já passamos por isso. Ou estamos passando, não sei, mas a pergunta que nós fazemos muitas vezes para nós mesmos, né? Ou até para o Senhor, como eu descubro quem eu sou? Porque às vezes eu vejo as pessoas falando, mas eu mesmo não entendo. Como eu vou descobrir a minha verdadeira identidade? Então, a primeira chave para nós descobrirmos a nossa verdadeira identidade. Por que verdadeira? Porque se tem verdadeira é porque existe a falsa. E qual seria essa falsa identidade? É aquela que muitas vezes nós carregamos dentro de nós por marcas e traumas que nós recebemos ainda na nossa infância. Por exemplo, eu cresci ouvindo que eu era burra, eu cresci ouvindo que eu não era capaz, que eu não ia conseguir, e aquilo se tornou uma verdade dentro de mim. Então, tudo que eu vou fazer na minha vida, eu me limito porque eu não me sinto capaz, porque não, eu não sou capaz. Não, eu sou muito burra. Não, eu não consigo avançar nessa área porque isso não é para mim. Então, isso é uma identidade que nós tomamos para nós, mas não é uma verdade sobre a nossa vida. Então, se existe uma verdadeira, nós vamos descobrir, porque essa identidade falsa, ela pode até fazer ou já fez parte da nossa vida, mas não é aquilo que o Senhor tem para nós. Né? O que o Senhor tem para nós é revelar, é nos mostrar quem realmente nós somos nele. Então, a primeira chave para nós descobrirmos a nossa verdadeira identidade, ainda está tendo alguma interferência, para nós descobrirmos a nossa verdadeira identidade é na palavra de Deus, é a Bíblia, não tem outro lugar que nós vamos encontrar. Porque hoje, gente, nós vemos muitas pessoas procurando N caminhos para se descobrir, para se encontrar. É muito bom estudar, né? Tem muitos livros aí que as pessoas hoje compram de autoajuda, elas procuram coaches, elas procuram N soluções para a vida, para descobrirem quem elas são. Mas essa verdade, essa verdadeira identidade, nós só vamos encontrar no Senhor. É só na palavra dele. Então, não adianta eu buscar no caminho A, B e no caminho C. Algo que só no Senhor, só em Jesus, porque Jesus é o verbo, né? Então, quando eu leio a palavra, é o próprio Jesus ali falando comigo, porque ele é o verbo que se fez carne. Então, ele é a palavra. Quando eu leio, quando eu conheço, ele se revela e ele me revela a mim quem eu sou. Então, a primeira chave é descobrir no Senhor, na palavra dele, quem nós somos, porque a palavra dele tem para nós a verdadeira identidade, e ela destrói as cadeias, as limitações que nós criamos muitas vezes nas nossas mentes, as barreiras, né? Toda a altivez que se levanta contra esse conhecimento, ela é quebrada, contra o conhecimento a Deus, ela é quebrada quando nós nos alimentamos do Senhor. Nós permitimos que a palavra de Deus nos lave entre nós e nós nos alimentamos dela todos os dias. Então, essa é a primeira chave, é a palavra, é nela. Não vamos procurar nas pessoas, muitas vezes a gente quer procurar aprovação e resposta nas pessoas. Se o fulano falar que eu sou isso, então sou isso. Se o ciclano falar que eu devo fazer aquilo, eu devo falar. É muito bom, sim, nós precisamos nos aconselhar, mas quem vai nos determinar a nossa vida, o nosso caminho, o nosso propósito é o Senhor. E como eu disse no início, o propósito ele só será possível quando eu sei quem eu sou, o Senhor. Só que aí, sabendo que na verdadeira identidade existe um problema. O problema tem alguém fazendo um barulho aí que está dando uma interferência, como se estivesse batendo alguma coisa, não sei se vocês estão ouvindo. O grande problema é que muitos de nós, né, sofrem de algo chamado crise de identidade. Por que essa crise de identidade? Porque ou nós não sabemos quem nós somos em Cristo, né? Ou nós até sabemos, porque nós já ouvimos muitas vezes, nós já lemos na palavra, nós já recebemos aquela palavra, mas nós não tomamos posse. Ou seja, muitas vezes aquela palavra, ela veio para nós como um logos, ela não se tornou algo vivo em nós, nós não recebemos aquilo e nós não estamos vivendo
a nossa vida, a nossa identidade, de acordo com o que a palavra diz que eu sou. Por exemplo, a palavra diz para mim que no Senhor eu sou mais que vencedora, mas eu vivo uma vida me sentindo derrotada. Eu não tento nada na minha vida, eu não faço nada na minha vida, porque eu acho que nada na minha vida vai dar certo. Eu não tomei posse da palavra do Senhor, né? Eu não tomei posse daquilo que ele falou sobre mim, que eu sou amada. Muitas vezes eu não me sinto amada por Deus, não me sinto amada pelas pessoas, mas o Senhor diz que me ama. Eu conheço essa palavra, mas essa palavra não se tornou viva, eu não tomei posse dela. Então, isso é uma crise de identidade. Então, são dois fatores. Ou por eu não conhecer, né, quem eu sou realmente, se tem alguém aqui que não conhece hoje, em nome de Jesus, nós vamos conhecer. E se tem alguém também que não tomou posse, hoje nós vamos tomar posse daquilo que a palavra diz que nós somos. Porque nós somos aquilo que a palavra diz sobre nós. E às vezes nós estamos limitando a nossa vida àquilo que as pessoas dizem sobre nós. Ou as coisas ruins que nós vivemos. Ah, eu vivi isso, então porque eu vivi isso, nada mais vai dar certo na minha vida. Então eu limito quem eu sou em uma experiência ruim, né, em uma pessoa que me fez mal, em uma coisa que eu ouvi, e não é isso que o Senhor tem para nós. Se nós já morremos e a nossa vida está escondida em Cristo, quem nós somos está nele. É um ponto que nós precisamos ter essa clareza e essa verdade no nosso coração. Tem até o Colossenses que diz assim, ó, porque já morremos. Não, porque vocês já morreram. E a vida de vocês está escondida com Cristo Jesus, que está unido com Deus. Então, a nossa vida está em Cristo. Então, se nossa vida está em Cristo, quem nós somos também está em Cristo. Então, se algo ou alguém diz para mim algo que eu sou, que não está em Cristo, eu não sou aquilo, né? E a gente aprende todos isso, porque assim, se levantam pessoas, o inimigo, ele sopra muito nos nossos ouvidos, principalmente quando nós estamos passando por situações difíceis, né? Às vezes frustração, às vezes solidão, às vezes mágoa, às vezes raiva de alguém ou de alguma coisa. Quando isso acontece, é uma oportunidade que Satanás ele encontra para vir nos nossos ouvidos e soprar coisas sobre nós que nós não somos. Então, quando isso acontecer, nós precisamos nos lembrar e tomar posse dessa palavra, que a nossa vida está escondida em Cristo. Se nossa vida está escondida em Cristo, a nossa vida é dele, nós somos dele, então nós somos quem ele diz que nós somos. E também, a palavra estamos em Cristo, as coisas velhas já se passaram. Então, aquilo que eu vivi, aquilo que disseram sobre mim, aquilo que eu pensava sobre mim, já se passou. Eis que o Senhor fez tudo novo nas nossas vidas. Então, quando nós morremos para o mundo, nós começamos a entender quem nós somos no Senhor e nós começamos a ter a revelação da nossa identidade nele. E aqui eu vou trazer alguns pontos, alguns fatores que nos mostram quando nós estamos vivendo essa crise de identidade. Vou pedir até para o João passar para o próximo slide. Quando que eu sei que eu estou vivendo uma crise de identidade? Vamos lá. Você consegue? Obrigada, João. Quando eu sei que eu estou vivendo uma crise de identidade. Primeiro, um dos fatores que potencializam isso é eu desejar ser outra pessoa, ou eu querer desfrutar das bênçãos dos outros, e não entender quem eu sou em Deus. Eu achei legal, porque hoje eu vi algumas postagens, nós estávamos conversando ali no grupo do curso, e algumas pessoas postaram sua missão, elas postaram aquilo que elas enxergam nela, as suas habilidades, e depois vocês podem analisar que várias pessoas escreveram, e tem habilidade de uma pessoa que não é da outra, tem um jeito do irmão que não é jeito. O irmão tem um dom que eu não tenho, ou eu tenho uma habilidade que o outro irmão tem outra diferente. E isso não é ruim, porque o Senhor nos deu habilidades para nós vivermos os propósitos dele. Cada um de nós tem habilidades específicas, dons específicos para nós cumprirmos o chamado. Né? Para cada um de nós tem um público que nós vamos alcançar, tem trabalhos que nós vamos realizar para o Senhor. De N formas, nós vamos trabalhar para o Senhor e nós vamos expandir o reino dele aqui na Terra. Só que cada um de nós é diferente. Então, nós vamos ver na palavra que existia uma pessoa que não tinha entendido isso. Ele queria a bênção do irmão dele. E aqui nós vamos citar Jacó, né? Ele é um exemplo de alguém que estava sofrendo uma crise de identidade. Como nós sabemos, Jacó e Esaú, eles eram irmãos gêmeos.
né? Mas Esaú, ele nasceu primeiro. E por nascer primeiro, ele tinha direito à bênção do pai dele. A bênção de primogenitura, né? E Jacó, ele ansiava por essa bênção. Só que antes deles nascerem, havia uma promessa sobre a vida de cada um. O Senhor já havia falado com a mãe deles e já havia determinado essa bênção sobre a vida deles. Mas Jacó, ele queria a todo custo a bênção do irmão dele, que é que naquela época, o primeiro filho, quando o pai estava ali próximo a morrer, ele abençoava, ele liberava aquela bênção sobre a vida dos filhos. E o primeiro filho recebia uma bênção especial, né? E Jacó, ele ficou ali de olho na bênção do irmão dele. Então, em um determinado momento, quando o pai dele estava prestes a morrer, o que ele fez? Ele enganou o próprio pai, né? Ele se disfarçou ali do irmão com a ajuda da mãe, a mãe dele ajudou ele nisso. Ele foi, colocou ali uns pelos, porque o irmão dele era mais peludo que ele, preparou lá o guisado do pai, e ele roubou a bênção do irmão dele. O que nós aprendemos com isso? Ele se passou pelo irmão dele, por quê? Porque ele desejava a bênção do irmão. Se ele desejava a bênção do irmão, ele não acreditava nele mesmo, ele não acreditava naquilo que Deus já tinha para ele. Ele quis dar um jeito ali no plano de Deus e antecipar e fazer do jeito dele. Porque, na verdade, ele queria algo ele queria algo que era do irmão, que não era necessariamente dele, né? Porque ele não era o primeiro filho, ele nasceu segurado no calcanhar do irmão dele. Então, o que nós podemos aprender? Para cada um de nós, o Senhor tem algo. Nós não precisamos nos comparar, nós não precisamos querer a vida do irmão. Às vezes parece que o jardim do irmão é mais florido que o nosso, às vezes parece que a vida do vizinho é melhor que o nosso, às vezes parece que o ciclano, fulano é mais abençoado do que nós. Mas para cada um de nós, o Senhor tem um plano, um propósito. Ele já escreveu a nossa história. Ele sabe aquilo que ele tem para nós, ele sabe as bênçãos que ele tem na nossa vida. Então, nós não precisamos desejar ser outras pessoas. Quando nós temos esse desejo no nosso coração, quando nada nos satisfaz, quando a vida dos outros parece melhor do que a nossa, é um alerta. Eu estou tendo uma crise de identidade. Eu preciso ir aos pés do Senhor e entender quem eu sou nele, entender aquilo que ele tem para mim. O segundo fator que nós podemos identificar que nós estamos sofrendo uma crise de identidade, vou pedir até para o João passar, pode passar, João, próximo slide. Depois, gente, com calma, vocês podem ler esses textos, tá? Eu não vou ler, porque senão a gente vai alongar muito, né? A gente já começou a aula um pouquinho tarde. Eu faço, Nath, só que ele demora um pouquinho para chegar em você, tá? Mas já está no segundo aqui. Eu tenho eles aqui também, eu só quero que fique claro aí para o pessoal ir acompanhando. Então, o segundo fator que nos mostra que nós estamos passando por uma crise de identidade, pensar que nós não temos potencial para viver o que Deus diz sobre nós. Vamos pegar um exemplo de Pedro, né? Como nós sabemos, os discípulos estavam ali no barco, né? Estava acontecendo ali uma grande tempestade. De repente, Jesus vem andando sobre as águas. E aí eles se espantaram na hora, né? Acharam que era um fantasma, mas Jesus falou, né? Sou eu. Então Pedro disse: se é o Senhor, me chame, né? Eu quero ir aí até o Senhor. E Jesus disse: venha. E Pedro, naquele primeiro momento, ele recebeu aquela palavra do Senhor e ele foi. E ele começou a andar sobre as águas, mas a palavra diz que ele começou a afundar, ele começou a olhar para a situação, ele começou a olhar para o lado, e aí Pedro começou a afundar. E o que a gente pode aprender? Pedro, está bem claro para nós que Pedro, ele não teve dúvida de quem era Jesus e nem do poder de Jesus ali, porque senão ele não teria nem saído do barco, vocês concordam? Se ele tivesse dúvida que Jesus chamou e não pudesse mantê-lo, ele não teria saído do barco, mas ele acreditou no Senhor, ele acreditou na palavra que o Senhor lançou, só que Pedro não acreditou nele mesmo, né? Ele não fala isso, mas fica claro para nós, analisando o texto, que ele olhou para ele mesmo e como um homem comum, quando ele começou a perceber que ele, um homem comum, estava andando sobre as águas, naquele momento ele começou a afundar.
e ele também começou a olhar para as situações à volta dele. O que acontece muitas vezes na nossa vida? O Senhor já diz quem nós somos, ele disse o que ele quer de nós, mas nós ficamos naquela, não, eu não consigo, eu não vou, eu não posso, eu não sou forte, eu não vou viver isso é maior do que eu não consigo viver isso. Aí começam a acontecer situações à nossa volta que potencializam isso em nós. Olha, tá vendo? Aconteceu isso, não era para ser mesmo. Eu não vou conseguir, não. Deus me pediu para fazer isso, mas isso é muito grande. Deus me pediu para liderar, Deus me pediu para operar desse jeito. Deus tem me chamado para cuidar de pessoas, Deus tem me chamado para fazer isso, mas eu não consigo, eu não posso viver isso na minha vida, é maior do que eu, né? Quem sou eu, um simples ser humano? Quem sou eu, um simples ser humano, para viver isso? E, na verdade, se o Senhor nos chamou, é Ele quem vai nos buscar, né? É Ele quem vai fazer. Se Ele chamou Pedro para andar sobre as águas, era Ele ali naquele momento que ia sustentar Pedro. Mas Pedro não conseguiu ver dessa forma. E aí começou a olhar para as situações à volta dele e começou a ficar. Então, nós também sofremos uma crise de ansiedade, de identidade, quando nós não acreditamos, até acreditamos no que o Senhor fala, no que Ele diz, mas nós não acreditamos que nós podemos viver aquilo que o Senhor falou a nosso respeito. Nós não tomamos posse no que Ele disse, nós não confiamos em nós mesmos para vivermos aquilo que o Senhor vai bancar, e as situações à nossa volta também nos impedem de avançar. Terceiro ponto que nos mostra que nós estamos sofrendo uma crise de identidade. Pode passar, João, para o terceiro slide. É não acreditar que Deus nos formou, nos escolheu desde o ventre, é duvidar. Sabe quem nós somos e Ele nos fez de acordo com o propósito dele. Nós não entendemos que o Senhor nos escolheu, que Ele nos formou, que todos os nossos dias já estão escritos no livro dele, que Ele já tem um propósito na nossa vida. Quando a gente não entende isso, a gente fica ali, tentando viver pela força do nosso braço, tentando descobrir o nosso propósito por nós mesmos. Eu vou fazer isso para ver se dá certo. Aí não dá certo. Então eu vou fazer aquilo. Também não deu certo. E aí o que a gente faz? Desiste. Põe uma pedra em cima dos planos, uma pedra em cima dos sonhos, porque na verdade nós estamos vivendo caminhos que não são aquilo que o Senhor chamou para nós vivermos. Nós ainda não entendemos que Ele já tem a nossa vida toda escrita, Ele já tem o propósito dele determinado na nossa vida. Né? Lá, o Senhor vai falar para Jeremias que escolheu ele desde o ventre, já tinha estabelecido ele profeta para as nações. O Senhor pode ter um propósito diferente e para você. Pode necessariamente não vai ser um profeta para as nações. Ele pode ter nos chamado para outras coisas, mas ele já nos formou, ele nos formou quando nós estávamos em segredo ali no ventre da nossa mãe. O que acontece? Assim como eu acredito que algumas pessoas aqui já podem ter passado, né, de não ter tido mãe ou pai, não terem convivido com seus pais. Às vezes acha que sua vida foi um erro, né? A minha mãe não me quis, meu pai, a minha vida foi assim. Não importa. O Senhor formou. O Senhor nos formou no ventre. Então, independente se o pai, se a mãe, se o tio não quis, o Senhor nos quis. Né? E o ser humano falha. O ser humano falha, sempre vai falhar, mas procuramos cada dia ser mais parecidos com o Senhor. Então, muitas pessoas vão falhar conosco, nós também vamos falhar com as pessoas. E atrás, muitas pessoas falharam conosco, muitas vezes até na nossa família. Só que isso não pode determinar aquilo que o Senhor já escreveu na nossa vida. Nós deixarmos de viver os propósitos de Deus, porque lá atrás, um dia alguém não nos quis. O Senhor nos quis, Ele nos formou e hoje nós estamos aqui, porque Ele nos escolheu. Então, é mais um fator que mostra que nós estamos passando, nós podemos estar passando por uma crise de identidade, é não acreditar nos sonhos de Deus para nós, é não crer que Ele nos formou, escolheu, né? Eu já escutei pessoas falando, e eu já pensei assim lá atrás, para que eu vim nesse mundo? Ninguém me ama, ninguém me quis, nem minha mãe me quis, mas foi o Senhor que me deu o segredo do ventre dela, porque Ele já tinha me escolhido, né? E assim é com cada um de nós. Pode passar aí, João. E algo, gente, que é muito importante, também é uma chave nós entendermos isso, é o poder da autoimagem. A forma como a gente se vê,
vai determinar como a gente... Vocês já viram, não sei se vocês já passaram por isso, de se ver de uma forma. Então, do jeito que eu me vejo, ó, eu me vejo como uma derrotada. Então, eu vou viver uma vida de derrotada. Olha, eu me vejo como uma pessoa infeliz. Então, eu vou achar que todas as áreas da minha vida eu sou infeliz. Olha, eu me vejo como uma pessoa que não vai crescer na vida, né? Uma pessoa que vai ser para sempre assim, para mim não tem jeito, para mim não tem mudança, a minha vida não vai mudar. Então, eu vivo uma vida em todas as áreas da minha vida, de acordo com aquilo que eu penso sobre mim. Então, é muito forte isso, né? Porque aquilo que a gente vê nos engana, o nosso coração, ele é enganoso, nós não podemos ir pelo nosso coração, nós não podemos ir por aquilo que nós achamos, nós temos que ir pelo aquilo que o Senhor diz ao nosso respeito. E aqui, ao longo da aula, nós vamos ver diversas coisas que o Senhor fala sobre nós, né? Então, é muito importante nós analisarmos nesse momento, daqui a pouquinho a gente vai escrever rapidamente, nós analisarmos como nós temos nos enxergado, né? Como eu tenho me visto, eu olho no espelho, o que que eu vejo? Eu pergunto para vocês, não precisa responder. Quando vocês se olham no espelho, o que que vocês veem? Essa forma que vocês se enxergam tem determinado vocês no trabalho, vocês na família, vocês na igreja, no ministério, na liderança, como liderado, ou como qualquer outra área da vida de vocês? Porque a forma que a gente se vê vai determinar aquilo que a gente vive. Olha o que Provérbios 27:19 diz, vou ler aqui rapidamente. Assim como a água reflete o rosto da gente, o coração mostra o que a pessoa é. Então, se eu vivo de acordo com aquilo que eu vejo sobre mim, aquilo que eu digo sobre mim mesma, eu vou viver de acordo com essa palavra sobre mim. E eu não vou avançar na minha vida, porque eu sempre vou me enxergar dessa forma. A gente vai ver aqui abaixo, mas eu já vou comentar aqui, Números 13, quando Moisés, ele manda 12 espias espiarem a terra que o Senhor havia prometido para o seu povo, né? E os 12 voltam, ao longo de 40 dias eles voltam, e eles entregam um relatório a Moisés. E desses 12 espias, 10 deles falaram, olha, a terra é muito boa, a terra realmente mana leite e mel, a terra é tudo isso que vocês falaram, tudo isso que Deus falou. Só que tem um porém, os homens de lá, eles são mais fortes, eles são grandes, né? Eles olharam para aqueles homens que eram descendentes de gigantes e eles se sentiram ali como gafanhotos, eles se sentiram pequenos. Eles não se sentiram, eles se viram. Olha como é importante a forma como nós nos vemos, porque eles olharam e eles se viram à frente daqueles homens, eles se viram como gafanhotos. Então, eles limitaram a visão e eles falaram para Moisés, olha, nós não vamos conquistar aquela terra. E aquilo que eles pensaram influenciou todo o povo de Israel, porque todos ali começaram a se revoltar, começaram a prantear, porque eles realmente acharam que não iam conquistar a terra. Daqueles 12 homens, só 2 olharam com os olhos de Deus, olharam de acordo com o Deus que eles serviam, né? Então, olha o importante, fazendo um paralelo. Esses homens olharam e viram aqueles homens que eram como os gigantes. Olha só, outro personagem que enfrentou um gigante e se viu de forma diferente. Quem foi? Davi, né? Davi enfrentou Golias na força do Senhor. Ele não teve medo, porque ele sabia que era Deus que ia garantir. Olha só, 2 situações diferentes, é claro, mas homens enfrentando gigantes e se viram de formas diferentes. Olha como é importante a forma que nós nos vemos, né? Às vezes a gente negligencia isso, mas isso é algo muito poderoso na nossa vida. Aí eu gostaria de pedir para vocês, passando o próximo slide, se vocês verem, tem uma mulher se olhando no espelho e tem uma venda. Ela olha no espelho, mas ela não vê quem ela é realmente. E eu gostaria de pedir para vocês que eu vou dar 2 minutinhos aí, porque o nosso tempo aí. João, vai controlando o tempo e me avisa, por favor, tá? Eu gostaria que vocês escrevessem nesse momento, na folhinha de vocês, não vai precisar compartilhar aqui com a gente, mas vocês escrevessem o que vocês veem em vocês. Podem escrever, por favor. Como vocês se enxergam? Sejam sinceros, né? Ninguém vai saber, vai ser entre vocês, mas tenham a verdade para a gente poder ser tratado nessa noite, tá? Escrevam aí, se vocês sentem
Próximo slide tem exemplo, João. Olha, eu me vejo como uma pessoa forte, ou eu me vejo fraco, ou eu me vejo uma pessoa incapaz, ou eu me vejo uma pessoa inferior às outras. Olha, eu me vejo uma pessoa que conquista, eu me vejo uma pessoa que nunca vai vencer na vida. Escrevam aí, não precisa compartilhar, mas escrevam aquilo que realmente vocês veem em vocês mesmos, tá? João, você me avisa na hora que tiver que encerrar. Ainda tem algumas coisas para passar. Se não der A gente está com tempo. Lá. A gente está com o tempo um pouco apertado, viu, Nath? Vamos dar aí uns 3 minutinhos para o pessoal Você quer encerrar mais ou menos que horas? Daqui uns 10 minutos? Não, acho que 9 horas. 9 horas tá. Não dá tempo, gente. Se vocês puderem às 9, a gente consegue encerrar às 9, tá bom? Nath, só arruma um pouquinho sua câmera, que eu só vejo sua boca. Ah, desculpa. E é tão pequena, né? Melhorou. Isso, melhorou agora. Escrevem aí. Ah, podem ir escrevendo, gente. Eu vou passando aqui. Então, eu trouxe essa palavra, né, dos espias, né? Ali com Moisés. Ali com Moisés, né, relatando aquilo que eles viram na terra, e olha que interessante, dos 12, 10, né, chegaram com um relatório totalmente frustrante, né, olha o que eles falaram, diante daqueles homens, nós éramos como gafanhotos, algumas versões vão dizer que eles falaram, nós nos vimos como gafanhotos diante daqueles homens, porque aqueles homens realmente eram grandes, eles eram descendentes de gigantes, então, olha a importância, como eu disse anteriormente, da forma que nós nos vemos. Por quê, gente? Porque, imagina, os 12 voltaram com esse relatório, um exemplo, né? Porque nós sabemos que 2 tiveram um relatório diferente. Mas os 12 vieram com esse relatório. Imagina se Moisés abraçasse aquele relatório e falasse, gente, realmente Deus nos trouxe até aqui para morrer mesmo, aqueles homens são mais fortes que nós não vamos conseguir. Detalhe, era um povo que já tinha visto Deus fazer várias coisas. Deus abriu o mar, né? Apesar que, assim, nós sabemos que quem entrou na terra foi a geração seguinte. Mas eles sabiam tudo que Deus já tinha feito por eles, né? Nós já sabemos, eu creio que aqui a maioria de nós, já vimos Deus fazer muitas coisas. E por que quando se trata de nós nos vemos de uma forma errada? Né? Às vezes nós desfrutamos de tantas coisas com o Senhor, mas no momento de uma ação, nós nos limitamos e falamos, não, aquilo é maior do que eu e eu não vou conseguir. Então foi o que aconteceu. Só que daqueles 12, 2, que foi Caleb e Josué, eles trouxeram um relatório diferente. Eles falaram assim, olha, realmente, eles são grandes, mas nós confiamos no Senhor. Eles confiavam, eles sabiam quem o Senhor era, por isso a importância de nós sabermos quem o nosso Deus é. Porque quando nós precisamos saber quem o nosso Deus é, o que ele pode, né, o caráter dele, os atributos dele, porque é ele que nos sustenta. Nós não podemos conhecer o Senhor superficialmente. Como nós vamos nos fortalecer em um Deus que a gente não conhece? Eles sabiam quem era o Deus deles, então eles foram totalmente contra aquele relatório. Por quê? Porque eles entenderam, eles se viram na ótica de Deus. Gente, na nossa ótica humana, a gente não consegue nada mesmo. Nós não conseguimos, mas é o Senhor quem nos sustenta. Na ótica do Senhor, nós somos mais que vencedores e nós vamos viver, sim, os propósitos dele para a nossa vida, tá? Algo também, uma chave importante que nós precisamos tomar cuidado, João, pode até passar o slide, João, cuidado com os extremos. O que é o cuidado com os extremos? Muitas vezes, gente, nós vivemos uma vida pensando a quem? O que é pensar a quem? É pensar inferior, é eu pensar que eu sou menos daquilo que eu sou, sabe? Tem muita gente que fala, eu sou humilde, os outros é melhor que eu. Humildade não tem nada a ver com inferioridade. O Senhor Jesus era humilde, mas ele não se sentia inferior, né? Nós devemos, sim, ser humildes, né? Mas ser humildes não significa ser inferior. Sentimento de inferioridade nos afasta dos propósitos de Deus.
e faz pensar que tudo tem a ver com a força do nosso braço. Olha, eu não consigo mesmo. Olha, eles ali conseguem ou não. Ou você chega em um lugar que você acha que todo mundo é melhor que você. Você vai fazer um curso, todo mundo é melhor que você. Na igreja, todo mundo é melhor. Na família, todo mundo é melhor. Isso daí é sentimento de inferioridade. A gente carrega isso como uma marca na nossa vida, né? Por coisas que nós já passamos, por coisas que nós sofremos, mas ser humilde, não confundam. Eu vejo muitas pessoas confundindo humildade com inferioridade. Lembrem-se, o Senhor Jesus, ele era humilde, ele era manso, né? Ele se colocava no nível, no lugar das pessoas para sentir o que as pessoas sentiam. Nós precisamos ser assim. Agora, confundir, ai, olha, eu sou humilde demais, eu nunca vou vencer na vida. Não. Humildade não tem a ver com isso. Se eu sou humilde, não é porque eu sou humilde que eu tenho que ser inferior, né? O sentimento de inferioridade nos afasta de viver aquilo que o Senhor tem para nós, né? É tudo pela graça do Senhor. Paulo diz, ó, pela graça eu sou o que sou, né? Então, assim, não era por ele mesmo. Ele reconheceu, ele falou, olha, eu já trabalhei mais do que todos os apóstolos. Não porque ele era o bonzão, mas ele sabia que por causa da graça do Senhor, ele era aquilo que ele era, né? Então, nós só somos porque o Senhor é. Para começar, nós somos porque Ele permite que nós sejamos. Mas quando nós também ficamos ali, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu sou humilde, não. Isso não é humildade. E inferioridade não combina com os planos de Deus para a nossa vida. Outro ponto, não pensar além. Superioridade. Às vezes a pessoa sai de um nível de inferioridade para o positivismo que leva ela para se achar superior aos outros. Lembrando, gente, o Senhor trata isso na palavra dele diversas vezes. Orgulho e soberba são pecados. Depois vocês leiam os versículos. Sabe, aquela pessoa que ela se sente melhor que os outros, ela se sente superior, eu sou tal, eu faço, eu aconteço. Não. Como que a gente mantém o equilíbrio, então? Sabendo quem a gente é em Deus, aquilo vai nos dar força para nós derrubarmos gigantes, para nós vivermos o que Deus tem, sabendo quem a gente é com Ele, mas também sabendo quem a gente é sem Ele, porque sem Ele nós não somos nada, nós não passamos de trapos, né? Sem o Senhor, a nossa vida não é nada, nem vida nós temos. Então, eu preciso lembrar sempre quem eu sou com Deus, para mim não me sentir inferior, e quem eu sou sem o Senhor, também para eu não me sentir superior. E aí a gente alcança o equilíbrio. Assim a gente vai vencendo a crise de identidade. Pode passar mais o próximo slide, João, onde diz que a palavra é o espelho. Como que a gente vai vencer a crise de identidade? Se mantendo ali no equilíbrio de nem ser além e nem a quem, e tomando esses conselhos aqui, que a palavra de Deus, pode passar o próximo, ela é o espelho. A palavra de Deus é o espelho que revela quem eu sou. Então, assim, quem eu sou é o espelho é olhar para a palavra e ver quem eu sou. Não é quando o fulano diz que eu sou isso, quando o ciclano diz que eu sou aquilo. É quando eu vou para a palavra do Senhor. Ela precisa ser espelho. Tiago vai dizer assim, que aquele que conhece a palavra e não pratica, é igual aquele homem que se olhou no espelho, né, ele viu a face dele, mas quando ele saiu de frente do espelho, ele esqueceu quem ele era. Olha que forte, né? Então, assim, o que é eu praticar a palavra também na minha identidade? Se a palavra diz que eu sou, eu vou para a palavra, eu vou viver o que a palavra diz sobre mim, né? Porque se eu sair da palavra, logo, com certeza, eu vou me esquecer quem eu sou e eu vou voltar a ser o que o mundo dizia que eu era, né? Quem Satanás diz que eu sou. Por isso que eu preciso que a palavra seja o espelho. Eu preciso concordar com o que Deus diz. Lá em Amós 3:3 diz que duas pessoas elas não podem andar junto se não tiver acordo. Então, se Deus fala uma coisa e eu falo outra em conformidade com Deus, né? Deus diz que eu sou amada, mas eu falo que Deus não me ama. Deus diz que eu sou bênção, mas eu me vejo como maldição. Deus diz que eu posso todas as coisas nele porque ele me fortalece, mas eu não posso nada, eu não sou ninguém, Deus não vai fazer nada por mim. Então eu não estou andando em conformidade com o Senhor, né? Então nós precisamos andar em conformidade com ele. Dois andando juntos andam em conformidade, né? É que nem a gente com o nosso cônjuge, com os nossos amigos, se as coisas não começam a bater, não dá para andar junto, né? Por isso que precisa sentar e tratar e andar junto, na mesma visão, no mesmo sentimento, na mesma palavra, né? Deus manda eu ver além do natural, me ver nele.
Lá em Joel 3,10, Deus diz assim, ó, diga ao fraco que ele é forte. Eu sou fraca, mas o que Deus falou? Que eu sou forte, então eu vou andar no sobrenatural. Porque se Deus diz, eu sou, não importa se eu não sou, para mim, mas para o Senhor eu sou. Então, se o próprio Deus diz, ó, diga para aquele que é fraco que ele é forte, essa força era da pessoa? Não, essa força era do Senhor naquela pessoa. Então, a mesma coisa só serve para nós. Se o Senhor diz que nós somos fortes, nós somos fortes. Se Ele diz para a gente fazer, nós podemos fazer. Se nós estamos em Cristo, as coisas velhas já se passaram, né? Tudo se fez novo na nossa vida. O passado, gente, pode passar para o próximo, João. O passado, ele não pode mais determinar quem eu sou. Né? Às vezes nós vamos para Cristo, entregamos a nossa vida, nos batizamos, participamos de tudo ativamente na igreja, mas muitas vezes o passado volta e a gente abraça, ó, falar aquilo sobre mim, eu sou aquilo mesmo. Olha, as condenações que vêm ao nosso ouvido a gente aceita, as acusações que vêm sobre nós aceitamos, ó, você não presta, olha quem você era, olha o que você fazia. Essa identidade não nos pertence mais. Lembra que eu falei lá no começo da identidade falsa? Nós precisamos ter essa verdade. Satanás vai vir sempre nos acusar. Se ele faz isso lá com o Senhor, ele vai nos acusar diante do Senhor, imagina aqui, né, nos nossos ouvidos. Então, ele não cansa de nos acusar, ele não cansa de querer nos enganar, de dizer coisas para nós que nós não somos, tentar trazer à nossa memória coisas do passado, mas nós precisamos nos lembrar, o meu passado não me define mais. Se me definir até hoje, a partir de hoje, a palavra é o espelho na minha vida. Pode passar, João. Então, se nós falamos, né, da crise da crise da identidade, da verdadeira identidade, essa verdadeira identidade ela precisa ser entendida. Nós sabemos quem nós éramos, agora nós precisamos saber quem nós somos. E olha o quanto de coisas aqui que a palavra diz que nós somos. E ainda tem mais, aqui são alguns versículos que diz quem nós somos. Depois vocês leiam. A palavra diz que eu sou filho de Deus. Eu não sou mais órfão, eu não sou órfão. Na verdade, no Senhor, o Senhor sempre esteve ali do meu lado, mesmo quando eu não entendia isso. Então, nós não somos órfãos, nós temos um Pai. Eu sou o filho de Deus. Nós somos obra do Senhor, criados à imagem e semelhança dele. Né? Então, quando eu maltrato meu irmão, quando eu digo coisas sobre meu irmão, quando eu mato o outro, eu estou matando alguém que é a imagem e semelhança do Senhor. Quando eu falo mal do meu irmão, eu estou falando mal de alguém que é a imagem e semelhança do Senhor. Quando a gente começa a olhar com essa ótica, a nossa forma de ver as pessoas e também de nos ver muda, né? Nós somos a imagem e semelhança do Senhor. Nós somos a coroa da criação. De toda a criação de Deus, quando Ele nos fez, Ele diz que nós olha, tudo é bom, mas nós éramos muito bom, né? Salmos vai falar ali, Deus criou, quando chegou, nós fomos só um minutinho, silêncio, por favor. Nós somos o ápice da criação do Senhor. Vocês já pararam para pensar nisso? Ele criou tudo, depois ele nos criou como o ápice da criação, nós somos a coroa dessa criação. A palavra também diz que Deus nos escolheu, foi aquilo que eu falei lá de Jeremias. A palavra diz que Ele nos ama, nós somos amados. Gente, não importa a vida que a gente viveu antes do Senhor, nós precisamos sentir esse amor em nós, porque o Senhor nos ama, né? E nós vamos ouvir nos nossos ouvidos muitas vezes que nós não somos amados, mas isso é uma mentira, porque o Senhor nos ama. A palavra diz que nós somos luz deste mundo. Então, se eu sou luz, eu fui feito para iluminar a vida das pessoas, né? Onde eu chegar, eu tenho que iluminar. Eu não posso chegar em um lugar e trazer mais escuridão para onde já tem. Um lugar que tem problema e eu só rebaixar. A pessoa está com problema, em vez de eu ser luz na vida daquela pessoa, eu só rebaixo a vida daquela pessoa. Ou se eu estou com problemas, eu tenho que entender, eu sou luz, né? O Senhor me tornou luz. Tudo há de se resolver. Eu não vou me colocar em trevas, porque eu sou luz. A palavra diz que nós somos sal. Nós trazemos gosto para essa terra. Né? Uma comida sem sal, gente, é horrível. Nós somos sal. E nós somos a geração eleita. Nós somos sacerdotes do Senhor. Nós somos escolhidos por Ele. Ele nos escolheu. Ele nos ungiu. Então, essa verdade é quem nós somos no Senhor.
E para encerrar, pode passar o próximo, João. Hoje não vai dar tempo de nós escrevermos, mas eu vou mandar essa declaração lá no grupo, vou mandar no Teams também. Eu gostaria que todos nós escrevêssemos aí o nosso nome e declarássemos isso sobre a nossa vida. Eu vou ler no meu nome, ó. Eu, Natália Maria da Silva Macedo, sou filha de Deus. Eu sou obra das suas mãos. Eu sou feita à sua imagem e semelhança. Eu sou a coroa da sua criação. O Senhor Deus me escolheu desde o ventre. Todos os meus dias estão descritos no seu livro. Ele me ama e me fez luz deste mundo e sal desta terra. Eu sou geração eleita, eu sou sacerdote real do Senhor. Ele me ungiu e me escolheu. Eu viverei todos os meus dias fazendo a vontade de Deus e sendo quem Ele me criou para ser e fazendo o que Ele me chamou para fazer. Pode passar o último slide, João. Então, gente, essa declaração, eu gostaria que todos nós colocássemos o nosso nome. Eu gostaria que vocês fizessem, de preferência, na folha que vocês escreveram. Lembra que vocês escreveram como vocês se veem? Eu gostaria que vocês fizessem essa declaração embaixo e começassem a comparar. Não precisa ser agora, né? Eu vou mandar essa declaração. Comparem aquilo que vocês escreveram sobre vocês com essa declaração. Essa declaração é a palavra. Vocês vão ver que tudo que está escrito nessa declaração é o que a Bíblia diz sobre nós. Então, vocês vão escrever, por exemplo, eu, João Alves, sou, vai escrever tudo que está escrito ali. Depois, vai pegar o que está na declaração e vai comparar com o que escreveu anteriormente. Nós vamos ver que, muitas vezes, nós estamos vendo em nós mentiras de coisas que nós não somos. E nós vamos, mediante essa análise, orar, pedir a ajuda do Espírito Santo para nós entendermos que nós somos aquilo que o Senhor diz que nós somos. Nós vamos perceber que, às vezes, nós pensamos coisas de nós que nós não somos. Então, essa declaração vai mostrar para nós quem nós somos no Senhor. Eu creio que muitos de nós já sabemos, mas nós precisamos ter isso vivo ao nosso coração. Tá, gente? Então, essa foi a aula de hoje. Eu peço perdão aí pelo início, chegou esse horário, mesmo 8 horas de trabalho, os problemas aí de conexão também peço perdão, e eu espero que essa aula tenha abençoado a vida de vocês, tá? João, a palavra é toda sua. Aê, que bênção, parabéns, Natália. Uma aula incrível, hein, gente? Que aulão, hein, pessoal? Ó, o pessoal colocou várias coisas aqui no chat, deixa dá para dar uma olhadinha rápida. Vocês já sabem que essa aula está gravada, dá para assistir novamente. Aí os irmãos podem adiantar um pouquinho, já ir direto para a aula. Aqui, ó, o Vanderlan colocou, né? Deus abençoe você, Vanderlan. Às vezes olhamos que os outros falam de nós e deixamos de ouvir a voz de Deus, ó. Ouvir a voz do Senhor. Muito bacana, Vanderlan. Aí depois a gente olha com calma todos os comentários e aí a gente responde, tá bom? Glórias a Jesus. Deus te abençoe, Nath, recompense. Pastora Selma, Pastor Edson. Vocês querem falar algo? Complementar, queridos? Amém, João. Estão me ouvindo? Sim, estou te ouvindo. Estou ouvindo, pastora. Ah, tá. Parabenizar a Natália aí, né? Que o Senhor continue abençoando, aula tremenda, né? E é tão importante, né, o conhecimento da nossa identidade, que Jesus, né, Deus, ele reafirmou a identidade de Jesus, né, antes de ele começar o ministério. Quando ele foi batizado, o Senhor falou quem ele era, né, antes de ele fazer qualquer coisa. Esse é o meu filho amado em quem eu tenho alegria, né? Então, o diabo, ele quando ele foi tentar Jesus lá, ele quis tocar na identidade de Jesus. Então, se ele tentou tocar, né, descredibilizar a identidade de Jesus, quanto mais a nossa, né? E quando a gente vê essa aula, né, tantos textos, tantos exemplos que a Nath usou aí, né, a gente vê como Deus, ele cuida de nós, e como ele está interessado em que a gente tenha esse conhecimento, né? Quem eu sou no Senhor.
E eu tenho certeza, né, que algumas chaves viraram hoje, né? Algumas chavinhas aí viraram para essa porta de entendimento, de mudança de mente mesmo, né? Em relação a como eu vou viver, como filho de Deus, como filho amado, né? Ou com a crença limitante que eu tinha. Parabéns, viu, Nath? E que o Senhor continue te usando, te abençoando. O pastor está aqui do lado, amor também. Tá bom? Amém. Fomos muito abençoados. Amém, amados. E semana que vem vai ter uma aula incrível aí com a pastora Selma, tá bom, gente? Deus vai usar a nossa amada pastora aí também, de uma forma especial. Se o pastor quiser falar algo e nos abençoar também, nós temos aí discipulado na sequência, né? Fique à vontade, pastor, reverendo. Não, fala que foi ótimo. Está falando que foi ótimo, tremendo, ele está aqui mais preocupado com o discipulado aqui, João. É, né? Mas vamos agradecer, então. Acabou de ouvir aqui, ele já virou a chavinha para o discipulado, tá bom? Deus abençoe todos. Vanderlan, né, que lá de longe está nos ouvindo aí mais uma vez, né, a gente agradece. Leva todo esse conhecimento aí para os irmãos de Mombaça, né? Viu, querido? Isso, Vanderlan. Gente, daqui a pouquinho a gente posta lá o link, tá bom? O link da gravação, tá? Todo mundo que perdeu pode assistir, então podem compartilhar com o pessoal do PG, seus familiares, seus irmãos, todo mundo que precisa, né? Desta clareza de identidade, como foi bem explicado aqui, que o Espírito Santo possa alcançar essas vidas com esta palavra. Gente, o mundo precisa voltar, né? Para reconhecer quem nós somos em Cristo. E isso vai mudar a nossa história, tá bom? Em nome de Jesus, faça essa atividade que a professora Natália colocou, escrevam mesmo, e eu tenho certeza que enquanto você escreve, o Espírito Santo vai te pegar, ele vai, como ele tem falado conosco durante este tempo, em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Pastor, Amém. o pastor está aí. O pastor tá. Ele quer orar por nós? Ora aqui, amor. Posso falar daqui? Vai lá, reverendo. Vamos orar em nome de Jesus, né? Amado e glorioso Deus, eterno e santo Pai, nós te agradecemos pela iluminação, através da sua palavra, através do vaso que o Senhor usou hoje para nos iluminar. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela oportunidade de nos conhecermos mais, de aprendermos a respeito da nossa identidade. Creio, Senhor, que essa iluminação, Senhor, da revelação da palavra, ó Deus, trará vida, trará outro posicionamento a muitos de outros, porque cremos, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, que através da nossa vida podemos iluminar com essa mensagem a vida de outros também. Muito obrigado, Senhor, abençoe, Senhor, esse curso, que nós possamos ter mais e mais pessoas engajadas, Senhor, em aprender. Papai, em nome de Jesus, abençoa a Natália, já dá o galardão dela necessário, Senhor Jesus, e que nós venhamos nos encontrar na quinta-feira que vem, com ânimo, Senhor, para assistir, tenho certeza, será uma grande aula, uma grande instrução para nosso crescimento espiritual. Muito obrigado, Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. 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 Amém, amados. Deus abençoe cada um dos irmãos. A gente não vai abrir para perguntas agora, queridos, porque o nosso horário já está apertado. Mas mandem mensagem, tá bom, pessoal? Manda mensagem aqui no Teams, lá no WhatsApp. Uma boa semana e que Deus continue falando com cada um dos irmãos. Deus recompense, viu, queridos? Por esse tempo aqui conosco, por entrarem, aprenderem a usar esse aplicativo e gastar esse tempo na presença de Jesus. Deus abençoe a todos. Uma excelente noite na graça de Jesus. Obrigado, pastores. Obrigado, Natália. Deus abençoe todos os amados irmãos, em nome de Jesus. Amém, gente? Boa noite a todos.
Tchau. Boa noite.